Declaro aberta a 13ª sessão ordinária da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, de 2 de setembro de 2025. Renovo meus cumprimentos à nossa decana, a ministra Carmen Lúcia, ao ministro Luiz Fux, ao ministro Alexandre de Moraes, ao ministro Flávio Dino. Também cumprimento o Dr. Paulo Vasconcelos Jacobina, sou Procurador-Geral da República, senhores advogados, advogadas, autoridades, jornalistas, servidores e todos que nos acompanham. Passo a palavra à senhora secretária da turma para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 6ª sessão extraordinária da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, realizada em 2 de setembro de 2025. Presidência do senhor ministro Cristiano Zanin. Presentes à sessão, os senhores ministros Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco. Abriu-se a sessão às 9h11, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Nessa sessão, no julgamento da ação penal 2668, núcleo 1, após a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, relator, a realização da sustentação oral pelo Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco, Procurador-Geral da República, o julgamento foi suspenso. Não havendo objeção, declaro aprovada a ata. Chamo a julgamento para continuidade a ação penal 2668 e agora daremos início às sustentações orais das defesas de cada um dos réus. Em primeiro lugar, falarão o doutor Jair Alves Ferreira e o doutor César Roberto Bittencourt, que farão sustentação oral pelo réu Mauro César Barbosa Cid. Sejam bem-vindos à tribuna. Tem a palavra pelo prazo de até 1 hora. Boa tarde, senhor ministro-presidente, Cristiano Zanin, ministra Carmen Lúcia, ministro Flávio Dino, ministro Fux, excelentíssimo senhor ministro relator Alexandre de Moraes, em nome de Vossa Excelência, cumprimento todos os integrantes da Corte. Senhor Procurador-Geral, aqui presente não é o Dr. Paulo Gonet, mas seja bem-vindo ao início da sessão. Antes de fazer, eu preciso fazer uma consideração, antes de começar a fazer a sustentação oral, que é o prazer e o privilégio de estar nessa Corte para defender o Estado Democrático de Direito. E o privilégio que é e a responsabilidade que é de dividir essa tribuna com o professor César Roberto Bittencourt, que me passa a responsabilidade um pouquinho acima de dividir com ele o plenário. Em nome da doutora Vânia Bittencourt, companheira de batalha, e doutor Rafael, eu cumprimento todos os demais presentes aqui na Corte. Eu vou falar, nós dividimos a nossa defesa em 2 momentos, uma sobre a colaboração premiada do Mauro Cid e uma outra sobre os fatos, que acho que ninguém com mais propriedades que o professor César Roberto Bittencourt para falar sobre os fatos, e eu vou fazer algumas pequenas considerações a respeito da colaboração premiada, porque acho que, embora seja um assunto extremamente repisado por todos nessa Corte, já foi bastante discutido, mas ele é importante no momento em que as defesas continuam alegando a nulidade. Então, não nos parece que é nossa obrigação, enquanto defesa, sustentar isso. Antes de começar, propriamente, a discutir a colaboração premiada, eu preciso apresentar o Mauro César Barbosa Cid, a todos, porque até então ele é apresentado no processo e vem como colaborador, o delator, o ajudante de ordens do presidente da República. Mas, na verdade, o Mauro Cid é um tenente-coronel com mais de 30 anos de Exército. Serviu na Brigada Paraquedista e nas operações especiais do Exército Brasileiro. Foi instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras por 4 anos. É especialista em guerra irregular e ações de comando. Foi observador militar e oficial de ligação das operações das Nações Unidas no Chipre. Participou do planejamento e envio de militares brasileiros para a Força Interina das Nações Unidas no Líbano, condecorado com mais de 15 medalhas de honra. Instrutor de paraquedismo e de comando para praças, comandante do curso de artilharias da AMAN, pós-graduado em Relações Internacionais.
autor de livros, inclusive O Brasil no Oriente Médio, doutor em ciências políticas e militares, mestre em operações militares, bacharel em ciências militares pelo Exército Brasileiro. E, por último, ajudante de ordens do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. É desse militar que o Exército chama de 01, e certamente ele é chamado de 01 por conta de sua competência. Desse tipo, filho de um general do Exército, 4 estrelas, de um pai de 3 meninas e de um esposo que eu venho aqui fazer a defesa. Precisamos começar discutindo alguns pontos e nos parece que o primeiro é a validade. Muito embora a colaboração premiada do Mauro Cid já tenha sido validada por essa corte em mais de uma oportunidade, tanto em audiência com o ministro relator, como aqui no plenário, foi validada quando ele prestou depoimento aqui, interrogatório, nos parece importante destacar algumas coisas, porque foi batido muito no processo, e certamente será alvo das próximas sustentações orais, que o Mauro Cid foi coagido. Ele teria sido coagido inicialmente pela Polícia Federal e depois pelo eminente relator, ministro Alexandre de Moraes. E acho que isso precisa ficar muito claro em relação a isso. Em relação à suposta coação pela Polícia Federal, as alegações que sustentam o vício de consentimento do Mauro Cid em relação a isso seria relativa aos vazamentos na revista Veja, em que, à época, saiu a seguinte matéria com os seguintes dizeres de Mauro Cid, entre aspas. Eles tinham a tese investigativa e eu tinha a minha versão. Muitas vezes a minha versão contradizia os argumentos que eles tinham no inquérito. E eu falava, não, a minha versão não é essa. Isso aqui eu sei, isso aqui eu não vi. Eu tinha outra linha argumentativa, né? E eles estavam investigando. E a minha, eu estava trazendo a minha versão dos fatos, era outra. Isso aqui não é coação. O Mauro Cid está reclamando da posição do delegado. Isso é direito. E cumpre fazermos uma pergunta aqui. Qual é a versão que constou dos autos? Foi a versão do Mauro Cid ou é a versão do delegado? Qual é a versão que prevaleceu? Dizer que isso é coagido, com todas as vênias aos entendimentos contrários, seria acadêmico. Mas é possível ir adiante. Qual é o delegado que não tem uma tese confrontante com quem ele está investigando ou com quem ele está perguntando? O delegado que não tiver uma linha de investigação e não puder questionar a quem ele está interrogando, seja indiciado, investigado, testemunha, ele não tem nada. Ele vai perguntar o quê? O que ele vai perguntar se ele não tiver argumentos para formar uma convicção, pelo menos que seja indiciária naquele momento? Se ele não tiver isso, ele não tem nada. Eu posso não concordar com o relatório e com o indiciamento do delegado. E, de fato, não concordo. Agora, nem por isso eu posso dizer que ele coagiu o meu cliente ou que ele cometeu uma ilegalidade. E aqui eu vou fazer uma ressalva, e preciso fazer por uma questão de lealdade processual. Eu preciso dizer que a equipe do Dr. Fábio Schor, que à época dos depoimentos prestados pelo Mauro Cid, sendo comandadas por ele, do Dr. Flávio Reis e Dr. Elias Milhomens, foi extremamente ética e profissional. Eles nunca falaram com Mauro Cid sem a presença da defesa. Nunca tentaram falar com Mauro Cid sem antes acessar a defesa. Se isso não é um respeito ao devido processo legal, eu acho que eu estudei mal. Mas nós podemos ir adiante. Esses mesmos áudios vazados na Veja falam mal de Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. Vossa Excelência deve estar acostumado com isso. Mas eles falam, em nenhum momento, esses áudios, em nenhum momento, esse áudio vaza qualquer coisa em relação à colaboração premiada.
momento ele diz, ele especifica, ele fala, olha, isso aqui eu falei isso, é isso. Não, ele confronta as ideias e a investigação, o que é normal. E acho que é muito legítimo dentro de um Estado democrático de direito em que o devido processo legal tem que ser preservado. Qual é o indiciado? Qual é aquele que é preso? Qual é o investigado que concorda com o delegado e com o juiz? Vossa Excelência, ministro Zanin, que recentemente passou com maestria por essa tribuna da defesa aqui, Vossa Excelência já teve algum cliente que alguma vez na vida concordou com o juiz que determinou a prisão? Ou com o delegado que o indiciou? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Se Vossa Excelência teve, foi muito privilegiado. E o seu cliente de muitas luzes. Porque é normal, faz parte do ser humano. Se o ministro Alexandre de Moraes tivesse determinado a minha prisão, eu também teria reclamado dele. Não sairia na Veja porque eu não tenho expressão para isso. Mas eu teria reclamado de Vossa Excelência. Porque faz parte. E o Estado democrático, a legitimidade, me permite que eu faça isso. E é por isso que nós estamos nessa tribuna. Brigando pelo Estado democrático de direito e pela liberdade, pelo legítimo processo. Eu posso não concordar. E eu não concordo, e em alegações finais falamos isso. Nós não concordamos com o pedido de condenação do ministro Gonet. Mas nem por isso eu posso dizer que ele me coagiu, nem o ministro Alexandre de Moraes e nem o delegado, porque aí eu estaria sendo desonesto. E isso nós não podemos fazer. A lealdade processual, ela tem que ser íntegra e ela tem que ser única para qualquer um que seja dos investigados. O legítimo direito de questionar é uma coisa. O direito de criar argumentos e provas não idôneas é outra, totalmente diferente. Teve uma outra audiência que também foi muito questionada, em que o ministro, Vossa Excelência, ministro relator, que Vossa Excelência, a audiência de novembro, acho que a última audiência que tivemos de confirmação do acordo de colaboração premiada, dia 21 de novembro, em que Vossa Excelência teria advertido o Mauro Cid. E eu vou, entre aspas, fazer a citação aqui rapidamente do que Vossa Excelência teria dito. Caso eventuais omissões e contradições não fossem sanadas nos termos da legislação vigente, isso poderia acarretar a prisão preventiva e a rescisão do acordo de colaboração premiada, com efeito não apenas para o colaborador, mas também para o pai, sua esposa e sua filha maior. Isso aqui é coação? Vossa Excelência tinha obrigação de falar isso para o Mauro Cid. Vossa Excelência tinha obrigação de fazer audiência. O Mauro Cid tinha um contrato vigente. E não teria como rescindir o contrato se ele não tivesse o contraditório e o direito de se explicar eventuais pontos que não estavam claros. Se Vossa Excelência não tivesse feito isso, eu estaria aqui reclamando de Vossa Excelência. Mas isso não é ameaça. Isso é o devido processo legal. E não é só isso. O Mauro Cid estava numa audiência com o professor César Bittencourt, com a doutora Vânia, na presença do procurador-geral. Imaginar que alguém possa ser coagido em audiência diante de tudo isso, aí realmente fica muito complicado o devido processo. Depois, surgiram boatos e tentativas de anular o acordo de colaboração premiada, também por conta de mensagens que seriam divulgadas e através de um processo, quando a defesa do coronel Marcelo Câmara juntou lá na ação penal 2693, uma suposta minuta de ata notarial, que nessa minuta, segundo o doutor Luiz Eduardo Kuntz, que juntou lá com a defesa, traria o exercício do Mauro Cid através de uma rede social do Instagram, Gabriela702. Isso é alvo de investigação. Isso está lá no inquérito 5005, faz parte de uma investigação requerida por nós e deferida pelo eminente ministro relator, em que nós sustentamos que esse Instagram não foi utilizado pelo Mauro Cid e que as mensagens não são idôneas. Isso foi juntado lá na ação como uma minuta
de ata notarial. Minuta de ata notarial. Mas foi juntada nessa ação penal aqui como uma ata notarial. E que de ata notarial não tem nada. Nós não podemos validar uma colagem sob o aspecto de legalidade e de fé pública que tem uma ata notarial. O documento juntado lá na ação penal 2693 é um documento particular, que a defesa lá atribui de direito de defesa. Está tudo bem, mas é uma colagem privada, é uma ata caseira, digamos assim. Não tem, de notarial, não tem absolutamente nada. Não tem a fé pública, é um documento, evidentemente, sujeito ao contraditório. Faz parte, é direito dele juntar documentos? É. Não sei se... Quanto à legalidade, questionável. E eu não vou antecipar isso aqui, porque isso está em investigação. Eu só quero dizer que o que foi juntado nesse processo aqui não é ata notarial. Não existe ata notarial. E o cartório onde ela teria sido levada a construir minuto certificou a inexistência dela. Então, nós não estamos falando só por um argumento defensivo. Isso é exatamente o que o cartório disse. Olha, não tem nenhuma ata, essa ata não foi registrada, ela não existe. E o teor dessa ata também a gente precisa fazer um rápido ingresso no teor, porque a ata notarial juntada seriam de conversas que Mauro Cid teria tido com, então, o doutor Luiz Eduardo Kuntz. Só que, por ofício do eminente ministro relator, ele oficiou a meta. E a meta respondeu, dizendo que, neste perfil, o Gabriela 700, não haviam mensagens. Mas a minuta de ata do Dr. Kuntz tem mensagem. Eu não vou dizer que isso aqui é crime, que isso é má-fé, não vou dizer nada disso, porque a polícia vai dizer, não sou eu que vou dizer. Eu preciso dizer aqui, já que as defesas se agarram nisso para alegar que o Mauro Cid vazou e descumpriu o acordo de colaboração premiada, eu preciso dizer que isso não tem credibilidade. Não, pelo menos, a credibilidade que estão tentando emprestar a ela. A fé pública. Isso ela não existe. Acho que precisamos ponderar também algumas questões assim quanto à eficácia, e aí o doutor Gonê não está aqui, mas a Procuradoria está, então precisamos fazer algumas considerações contra a eficácia da colaboração premiada. Não é exigível que se pretenda que um colaborador que se expõe do jeito que se expôs o Mauro Cid, que literalmente perdeu a carreira, se afastou da família, se afastou dos amigos, de uma carreira militar, que foi o sonho. Não é exigível que ele consiga trazer detalhes que a investigação, por argumentos que nós não tínhamos acesso, que por detalhes, um ou outro, acabe numa contradição. Eu não posso exigir dele, pelo abalo psicológico, por toda a estrutura, por tudo que ele sofreu durante a pressão, sendo procurado, vamos mudar de advogado, vamos mudar a tese. Isso é uma coisa que a natureza do ser humano autoriza que algumas vezes ele possa dar uma escorregada. Nada, jamais sem comprometer o acordo. E tudo isso que nós falamos a respeito dos fatos. Quando se diz que o Mauro Cid, e foi através dele que se descobriu a reunião com os comandantes, e que hoje é, na verdade, o cerne da apresentação penal, que é a reunião com os comandantes para discutir, nas palavras do Mauro Cid, considerandos, né? Que eram considerandos, que era o que ele tinha, o que ele ouviu e o que ele viu de documentos. Se ele não fala que a reunião, que esses considerandos tinham sido discutidos com os comandantes, talvez ninguém soubesse, talvez ninguém falasse. Mas isso não tem mais como negar.
o general Freire Gomes prestou depoimento na polícia e disse que a reunião existiu e que discutiram isso. O brigadeiro Batista Júnior também falou. O Almir Garnier, comandante, também falou. O presidente Bolsonaro falou que teve a reunião com os comandantes para discutir alguns considerandos e o que ele ia fazer. E o Cid sempre falou. E para ver como não tem coação, nem da polícia e nem do ministro relator, que o Cid sempre disse, e as palavras dele ficaram no processo, elas estão registradas lá. Ele disse, eu jamais acreditei que o presidente Bolsonaro assinasse qualquer documento que subvertesse a ordem constitucional. Se ele tivesse coagido, ou se a colaboração dele fosse preparada só para acusação, ficaria um trecho desses? É evidente que não. Mas ele falou. E ficou lá. Qual as versões que ficaram na colaboração premiada do Mauro Cid? As versões que ele deu, que ele gravou. Os embates com a polícia, com o delegado, é normal e está dentro dos termos. Faz parte do legítimo processo. O professor Paulo Gonet fez algumas considerações, apontando, inclusive, que o Mauro Cid resistiu ao confessar os delitos. E eu, além de não concordar com a denúncia do professor Paulo Gonet, vou discordar dele também nesse ponto. Porque eu não acho que ele tenha resistido. Ele falou tudo o que sabia. Entre falar tudo o que sabe e praticar tudo o que viu, tem uma diferença muito grande. Eu não posso imaginar que o Cid tenha tentado dar um golpe de Estado quando ele já estava, em março, nomeado para assumir o batalhão de Goiânia, com casa alugada, os filhos matriculados no colégio. A vida dele seguia fora da ajudância de ordem. E, na verdade, a ajudância de ordem só atrapalhou a vida do Cid, para ser bem sincero. Então, nós não podemos imaginar que ele tivesse que confessar para falar o que sabe. Aí nós não teremos colaboradores. E até porque fazia parte lá do acordo, e está lá. Eu não vou atrapalhar vossas excelências, porque o julgamento vai ser longo, mas ele está lá. Em uma das cláusulas do acordo, que a obrigação dele era falar o que tivesse conhecimento, o que participou ou tivesse conhecimento. Foi isso que ele fez. Ele não confessou, ele não tinha conhecimento do punhal verde e amarelo, ele não podia falar sobre ele, porque ele não tinha conhecimento. O Copa 22, ele não tinha conhecimento, não fazia parte dos grupos de WhatsApp. Ele apenas, e tão somente, ele recebeu um arquivo, que isso, vossas excelências, já foi extensamente discutido aqui. Então, ele não tinha conhecimento desses planos. No início, e lá no recebimento, ministro Fux, vossa excelência disse que precisava, ao final, examinar a colaboração premiada do Mauro Cid, porque ela teria feito 11 colaborações. Eu só vou fazer uma ressalva aqui, ministro, porque ele fez uma colaboração e deu, acho que até mais de 11 depoimentos. Eu não vou precisar, porque eu posso me equivocar, mas até acredito que mais. Mas inúmeras vezes ele foi chamado na polícia para reconhecer pessoas, locais, endereços. No caso das joias, por exemplo, ele foi chamado para reconhecer a quem tinha sido vendido nos Estados Unidos, a galeria, o endereço. Então, ele foi chamado inúmeras vezes lá para fazer reconhecimentos, nem sempre para prestar depoimentos. Os depoimentos foram prestados essencialmente nos 3 primeiros dias. E aí o resto foram complementações que o delegado ia solicitando no curso. Senhoria, claro, por favor. Não. Como você me citou, eu gostaria só de esclarecer o porquê eu fiz aquele questionamento. Então, o senhor está me dizendo que ele foi fazer uma colaboração na primeira oportunidade, mas depois ele não foi fazer, ele era chamado, é isso? Perfeito, excelência. Quantas vezes? Para prestar esclarecimentos. E aí nós nos deparamos
tudo isso com os benefícios da colaboração premiada. Não há como dizer que ela não tem sustentação. Isso é impossível. Se nós dissermos que ela não tem sustentação, a ação penal também não tem, porque ela instrui, ela ajuda. Ela não é prova, ela é meio de obtenção de prova. Mas ela contribuiu indiscutivelmente para a ação penal. O Mauro Cid deu fatos que foram confirmados em juízo. Pelo menos os fatos de extrema relevância. Nem todos confirmaram. A prova, isso é uma questão de prova, isso é o devido processo legal. Nem toda prova se confirma. Muitas vezes se denuncia e se pede absolvição ao final. Mas o professor Paulo Gonet sugeriu uma pena, sugeriu que os benefícios dele fossem alterados. E nós aí vamos discordar novamente da acusação, doutor. Porque se a colaboração premiada dele é sólida, e foi reiterada inúmeras vezes, inclusive pelo professor Paulo Gonet, se ela dá sustentação e dá dinâmica dos fatos, e dá, por que ele não teria os benefícios que ele ajustou? Não seria justo que o Estado, agora, depois de fazer tudo isso, depois dele estar com cautelares diversas da prisão por mais de 2 anos, afastado de suas funções, inclusive agora pediu baixa do Exército, porque não tem mais condições psicológicas de continuar como militar, que agora, chega no final, o Estado diga assim, não, realmente, tu me ajudou, está tudo certo, mas eu vou te condenar. Se fizermos isso, acabou o Instituto da Colaboração Premiada. Ou ele vale, ou ele não vale. Ou nós anulamos e não tem pedido acusatório de anulação, nem da autoridade policial que contratou, e é um contrato jurídico. Foi validado pelo ministro relator inúmeras vezes, inúmeras vezes. Então, fazendo essas considerações, já avançando além do tempo, e não posso me passar no tempo do meu professor, eu peço a confirmação da colaboração premiada, com todos os benefícios ajustados, nos termos das nossas alegações finais. Muito obrigado a todos, a vossas excelências, pela atenção.